de Durkheim, o mecanismo dela própria é que diz pra onde vai minha inspiração. Thomas Edison dizia: é 1% e o restante o trabalho que faz, então senta o rabo aí que eu vou te ensinar. Sometimes rap is the best way to learn, rapá. Eu não compreendo, pero não puedo hacer. É só estudar e ouvir as dicas que eu dou pra você. Confere suas respostas e faz tudo com calma. Manda bem na redação, faz do fundo da alma. Esse é o tópico frasal, ainda tem argumentação. E a resposta pra você eu deixei na conclusão. Se tá nervoso, se acalma pra mandar bem. E se liga nos vídeos que eu te preparo pro Enem. Estamos ao vivo, estamos online para mais uma aulinha de matemática. Estamos falando agora da última aula de função quadrática, mas antes disso, me dá uma moralzinha aqui que o seu velhinho vai dar um confere aqui com você. Dá uma olhada nisso aqui. Nós temos, tá certo, né, meu diretor? Nós temos aqui um plano, um verdadeiro plano para você, meu caro proaluno. Estamos sim fazendo o nosso merchan, estamos aqui fazendo a nossa querida venda, né? Nós estamos aqui proporcionando a você, eu acho que o plano se chama, né, meu caro diretor? É o nosso ProEnem 360, né? Onde você aqui vai ter absolutamente todo o zelo dessa grande empresa, essa grande instituição educacional, vai te dar todo o zelo, toda a proteção para que você tenha a maior e a melhor preparação de pré-vestibular EAD do Brasil, correto? Então, vamos começar aí com alguns detalhes que esse plano do ProEnem 360 vai te oferecer, né? Primeiro, ele, através da nossa inteligência artificial, ele vai dar a você o melhor plano de estudos que melhor se adapte a você. Então não é aquele plano de estudos único e simplesmente padronizado para todo e qualquer aluno que entre no portal do ProEnem, absolutamente. Ele vai captar dados, você vai oferecer dados para a inteligência artificial e ela vai proporcionar, um plano de estudo 100% adaptado e personalizado para as suas intenções, para aquilo que você quer no pré-vestibular, aquilo que você quer para o seu vestibular, adequado às condições que você tem, sejam elas condições de estudo, condições de tempo, condições de prioridades das matérias mais importantes, mais relevantes para você alcançar aí os seus objetivos. Tudo isso da maneira mais otimizada possível, mais personalizada possível, para que você tenha a melhor preparação quando o quesito é plano de estudos. Depois disso, você ainda tem, rapaz, que cabelo é esse? Eu não estava preparado para ver o cabelo do Punch dessa maneira, não. Esse cabelo me pegou. Não, tá bem ruim. Não, ele tá bem ruim. Tá bem ruim, eu vou falar com o Punch que tá bem ruim. O meu cabelo, ele é cinza, mas ele tá adequado ao porte físico da pessoa. Esse negócio louro aqui, esse negócio de... não tá. Não. Sabe quando o carro arranha e você põe um esmalte que aparece mais o arranhão do que propriamente o conserto? Exatamente. É o cabelo do Punch. Aparentou mais, destacou mais a feiura da pessoa. Mas vamos voltar aqui, né? Nós temos, apesar do cabelo, o melhor o melhor mestre, né? Pancho é mestre em matemática, o maior mestre possível, né? Para te dar toda a preparação também personalizada. O que eu quero dizer com isso? Você vai ter uma sala do Meet onde você vai poder tirar as suas dúvidas. Você vai fazer a sua preparação, você vai estudar, você vai fazer aquela lista de exercícios bacana e automaticamente você vai já elencar as dúvidas que você tem. Você vai entrar na sala do Meet e o Punch vai tirar essa dúvida ou essas dúvidas daquela lista. Com matemática você tem essa moral, com física você tem essa moral, com biologia você tem essa moral. Você tem monitores que vão tirar não dúvidas, mas as suas dúvidas de maneira personalizada através das salas dos Meets, correto? Além disso,
Você tem no nosso portal, você tem um banco de provas anteriores do Enem. Aliás, não só do Enem, de outros vestibulares, mas principalmente do Enem. E essas provas anteriores, todas as questões estão já gabaritadas e suas resoluções estão já destinadas em vídeo. Para que você tenha não só o gabarito físico em PDF, estático, mas que você também tenha a explicação do professor em relação àquela questão. Tá certo? Então você tem, vamos lá, plano de estudo personalizado. Você tem um monitor que não sabe pintar o cabelo adequadamente, que vai tirar as suas dúvidas. Você tem provas anteriores do Enem, desde a primeira prova do Enem de 2009, todas elas com vídeo de resolução. E você tem 50 mil questões no nosso banco de questões para te preparar. Pô, 50 mil questões para cerca de 200 dias. Haja questão por dia, meu camarada. Você vai estar, sem dúvida nenhuma, muito bem preparado, tá certo? Isso no nosso ProEnem 360. Preço de lançamento, é isso que te interessa, eu tenho certeza disso. Preço de lançamento, vamos lá. A turma Enem Pro 360 custa R$ 34,90 por mês. São 12 parcelinhas, 12 parcelas sem juros nenhum, de R$ 34,90. Na promo de hoje, na promoção de hoje, utilizando o cupom ENEM23, você ganha 15% de desconto. Deixando, né, você pagaria 12 de R$ 34,90, passará a pagar 12 de R$ 29,67, né? Um desconto realmente sensacional, praticamente R$ 30 por mês, para que você tenha aí a melhor preparação EAD do Brasil. Beleza, galera? Tranquilo? Então é isso. É isso. Finalizamos aí. Finalizamos o nosso merchan. Vamos iniciar então a nossa aula. Tá certo? Vamos iniciar então a nossa aula. Nossa aula de número 3 de funções do segundo grau. Fazer aqui rapidamente só um compacto dos melhores momentos das outras aulas, das outras duas aulas. Na primeira aula, nós falamos sobre equações do segundo grau, ou seja, a gente definiu o que é uma equação do segundo grau, resolveu equações do segundo grau completas e incompletas e utilizamos técnicas de resolução de equações do segundo grau completas através da soma e produto e através da técnica do roubo e do desroubo, certo? Fomos depois para a segunda aula, onde a gente falou basicamente do gráfico de uma função quadrática. Ali a gente elencou os elementos, os principais elementos para a construção de um gráfico. O coeficiente A, que determina a concavidade, o coeficiente B, que determina em que momento do eixo Y a parábola ela se encontra, ela vai intersectar, se ela vai interceptar na descendente ou na ascendente do gráfico. O coeficiente C, que é justamente um valor da ordenada pertinente ao ponto de interseção, a esse ponto de interseção com o eixo dos Y. Depois nós falamos das raízes, que ao contrário do coeficiente C, são os pontos de interseção com o eixo X. Utilizamos aí rapidamente uma relação entre o delta, o discriminante delta, e a maneira como o gráfico vai aparecer para você, intersectando duas, uma ou não intersecta o eixo dos X, o eixo das abscissas, e falamos do vértice. Falamos do vértice em relação ao quesito gráfico, né? O vértice enquanto elemento do gráfico. Estudamos cada um desses elementos e esboçamos o gráfico de uma função a partir desses elementos. E agora o que a gente vai falar mais é sobre valores de máximos e mínimos de uma função quadrática, de uma função de segundo grau, tá certo? Então, agora a gente vai tratar da função de segundo grau
tratando um pouquinho mais especificamente, é o conceito de valor máximo ou de valor mínimo. Tá certo? Então, vamos para o quadro, acho que fica melhor. Fica um negócio para mim ficar mais fácil, inclusive. Então vamos lá. Sobre função quadrática, função de segundo grau, função do segundo grau, a gente vai falar, aqui é a nossa aula de número 3. Aqui, primeiramente, a gente vai falar do vértice. E eu vou pedir licença a você, eu já vou desenhar o gráfico com a concavidade para cima e depois um gráfico com a concavidade para baixo. Então, de novo, só estou deixando bem claro a você que eu não vou mais ficar preocupado em como eu desenhei, como eu esbocei o gráfico. Eu vou direto no conceito de vértice. Então, aqui a gente tem o nosso eixo Y, o nosso eixo X, eixo Y, eixo X, e aqui eu vou desenhar o gráfico. Pronto. Então tá aqui o gráfico. Acho que assim tá melhor. Bom, observa que essa parábola, ela tem o gráfico, né? Ele está sorrindo para você, o que significa que o nosso A, ele é positivo. Indicar que o A é positivo para mim agora é importante. E lembra, né? O que o vértice ele representa acima de tudo? O vértice, ele é um ponto de inflexão da parábola. Traduzindo, o vértice, ele é um ponto onde o gráfico, ele passa a mudar o seu sentido, ele passa a mudar a trajetória, ele passa a mudar, como disse, a direção e o sentido dele. Então, observa que o gráfico ele está na ascendente e a partir de um certo ponto, ele está na descendente e a partir de um certo ponto, ele passa a ficar na ascendente. Essa mudança de trajetória, esse ponto de inflexão, a gente vai chamar justamente de vértice, né? Então, o vértice, ele vai ser esboçado, ele vai ser posicionado aqui. Vou chamar esse ponto de ponto V. E você há de concordar comigo que todo e qualquer ponto vai ser representado por um par ordenado, por um valor de x e um valor de y. Então, esse ponto V, ele vai ter um valor de x e ele vai ter um valor de y, que a gente vai chamar de x do vértice e y do vértice. Aqui vai estar o seu x do vértice e aqui vai estar o y do vértice. A primeira coisa que eu gostaria de mostrar para você, que eu acho extremamente importante, é que a parábola, ela tem um eixo de simetria. Eu vou repetir isso. Toda e qualquer parábola, ela necessariamente, ela vai apresentar para você um eixo de simetria. Então, o eixo de simetria é uma reta, por que não dizer assim? Ela é uma reta que vai dar impressão a você de que a parábola, ela meio que está sendo dividida em duas partes iguais. De fato, se você observar, essa reta, que é paralela ao eixo Y, desculpa se ela não está totalmente paralela, mas ela sendo paralela ao eixo Y, essa reta dá ou deveria dar a impressão
de que essa reta divide a parábola em duas regiões rigorosamente iguais. E isso garante, sustenta, ratifica que o nosso x do vértice ele está na metade do caminho das duas raízes. Da raiz que eu vou chamar de x1 e da raiz que eu vou chamar de x2. Então, observa só o seguinte, a distância do x do vértice até x1 é rigorosamente igual à distância do x do vértice até x2. Ora, como é que eu calculo a distância? A distância, eu pego o valor final e subtraio do valor inicial, né? A distância de x1 até o x do vértice é esse cara menos esse cara. E essa distância é igual a x2 menos xv, ou seja, final menos inicial. Se eu passar o menos x do vértice para o outro lado, eu tenho x do vértice mais x do vértice igual. Se eu passar o menos x1 para o outro lado, eu vou ficar com um x1 positivo. xv mais xv são 2 vezes xv. E, finalmente, eu chego numa fórmula extremamente importante, de que o x do vértice é x1 mais x2, o que está multiplicando passa para o outro lado dividindo, sobre 2. Então, o x do vértice, ele necessariamente, ele é a média aritmética das duas raízes da função quadrática, tá? Eu não preciso, atenção você que está fazendo a prova do Enem, atenção você que está se preparando para o vestibular, eu não preciso saber o porquê que a fórmula existe. Eu só preciso saber qual é a fórmula. A fórmula é essa, né? Se eu tenho as raízes de uma função, eu posso automaticamente encontrar o x do vértice. O x do vértice é a média aritmética dessas raízes. Da mesma maneira, eu sei que o x1 mais x2, ou seja, a soma das raízes, a gente aprendeu isso lá na primeira aula, a soma das raízes, por definição, é menos b sobre a. Glaucio, da onde está saindo esse b e da onde está saindo esse a? Ele está saindo dessa função aqui, ó, f de x igual a ax quadrado mais bx mais c. Então, ó, esse a e esse b tá definindo essa relação que eu acabei de especificar. Ora, se x1 mais x2 é menos b sobre a, eu posso voltar nessa equação e escrever no lugar de x1 mais x2, eu posso escrever a fração menos b sobre a dividido por 2. E isso, né, melhorando a cara, né, repito o primeiro, multiplico pelo inverso do segundo, isso dá menos b sobre 2a. Só repetindo essa última passagem. Como é que eu divido duas frações? Repito o primeiro, multiplico pelo inverso do segundo, o inverso do 2 é meio, menos b vezes 1 dá menos b, a vezes 2 está indicado aqui, 2a. E com isso eu encontro a outra fórmula do x do vértice. Na verdade, são duas fórmulas que o x do vértice apresenta. Glaucio, eu preciso conhecer as duas fórmulas? Olha, para efeito de rapidez de execução, eu acho que vale a pena você conhecer as duas fórmulas. Por quê? Essa fórmula, ela vai ser mais adequada quando você conhecemos x1 e x2
Ou ainda, uma outra situação, quando a questão te oferece o gráfico. Com as raízes. Nessas duas situações, vale a pena você aplicar essa fórmula. Agora, quando é que você aplica essa fórmula? Quando a questão não te oferece o gráfico, ela te oferece a lei de formação. Oferece a fórmula, né? Glaucio, eu ainda não entendi. Pode me dar um exemplo? Posso. Vamos supor que a questão... Vamos imaginar que a questão te oferecesse o gráfico de uma função, de uma parábola, cujas raízes são 5 e 9. Estou dando aqui uma exagerada. São as raízes da minha função parabólica. Tá certo? Como é que eu vou encontrar o x do vértice? O x do vértice, já que ele me ofereceu as raízes, eu acho melhor você encontrar o x do vértice pegando 5, somando com 9 e dividindo por 2. O seu x do vértice é 7. 9 mais 5, 14, divididos por 2, 7. Ou seja, o x do vértice está aqui. Tá ok? E quando é que eu utilizo essa relação? Quando ela é mais apropriada? Isso aqui é o primeiro exemplo, só para você não confundir. Isso aqui é o segundo exemplo. Vamos supor que ele desse a seguinte função para a gente. Ele ia dizer que f de x é igual a menos x quadrado mais 14x menos 45. Correto? Então aqui, o que que você tem? Você tem que o valor do A é menos 1, de menos 1x quadrado, o B é 14 e o C é menos 45. Se eu quiser encontrar o x do vértice, eu vou pegar o menos B e eu vou dividir por 2A. Então eu vou encontrar que o x do vértice é menos 14 dividido por menos 2 e eu vou encontrar 7 como x do vértice. Então, quando ele der a fórmula, a lei de formação, é melhor você usar a fórmula que envolve os coeficientes. Quando ele te oferecer o gráfico com as raízes, é melhor você utilizar a ideia que vem junto com o eixo de simetria. Tá certo? Tá aí exemplos numéricos para você entender por que as duas fórmulas elas são interessantes. Bom, mas eu falei muito do x do vértice, né? Eu falei muito do x do vértice. Falta eu falar do y do vértice, né? O que é o y do vértice? Lembra que o vértice é um ponto. E um ponto ele é representado por um par ordenado. E esse par ordenado tem um valor para x, que a gente acabou de ver, o x do vértice, e um valor para y. O valor para y, o y do vértice, ele também é definido por uma fórmula. Essa fórmula do y do vértice, onde que eu vou pôr essa fórmula para organizar a vida de vocês? Vou botar aqui. Não, vou botar aqui embaixo, ó. Y do vértice vai ser o menos delta sobre 4A. Essa é uma fórmula pronta. Eu poderia, tá, pessoal? Eu poderia te mostrar de onde vem essa fórmula, por que essa fórmula é assim.
Mas diferente desses dois casos, leva um pouquinho mais de cálculo, um pouquinho mais de tempo. E aí eu tenho que prezar pelo que te interessa nessa aula. O que te interessa, de fato, é a fórmula e o conceito por trás da fórmula. Então, eu posso encontrar o y do vértice pela fórmula pronta, como eu também posso, e isso é uma ideia às vezes muito boa, pegar e encontrar o y do vértice da seguinte maneira. Eu tenho a função é dada, e aí eu no lugar do x, eu substituo no lugar do x o valor do x do vértice. Às vezes ela vai mais encontrar o y do vértice, a gente, se for utilizar essa fórmula, claro, a gente vai precisar encontrar o delta. Para a gente encontrar o delta, às vezes você lembra, delta é b quadrado menos 4 vezes o a vezes b. Não é isso? Então, o delta vai ser b ao quadrado, 196, 14 ao quadrado, menos 4 vezes a vezes menos 45. Então, o delta, ele vai ser (196) menos 180. E isso vai dar 16. Então, o nosso y do vértice vai ser menos delta sobre 4 vezes menos 1. 4 vezes menos 1. O y do vértice, portanto, vai ser menos 16 divididos por menos 4. Isso dá 4. Tudo bem? Tecnicamente, se o x do vértice é 7, o y do vértice vai estar aqui. Tá? Glaucio, pô, você está embolando a minha cabeça. Você não disse que essa questão é diferente dessa? Sim, ela é diferente, mas eu, na maldade, já, esses cabelos brancos aqui, eu desenhei o gráfico dessa função já. Tá? Esse aqui é o gráfico dessa função. Então, esse gráfico representa essa função. Então, aqui é o x do vértice, aqui é o y do vértice. Ah, e como é que você utiliza o y do vértice dessa maneira aqui? Vou fazer o seguinte, ó. Olha como é que eu vou encontrar isso, ó. Y do vértice. A função não é essa aqui? Menos x quadrado mais 14x menos 45. O x do vértice não é 7? No lugar do x, eu vou jogar o valor 7. Então, eu tenho a função. Lembra que a função é uma espécie de máquina de calcular. Eu vou jogar o x do vértice nessa máquina de calcular. Essa máquina de calcular, obrigatoriamente, tem que me retornar o valor que está associado a esse x do vértice. E qual é o valor que está associado a esse x do vértice? O y do vértice. Então, se eu jogo na função o x do vértice, ela me rebate, ela me retorna o y no vértice. Vamos ver se essa lógica faz sentido. No lugar do x eu vou pôr 7. Então fica menos o 7 quadrado mais 14 vezes 7 menos 45. Menos 7 ao quadrado dá menos 49. 7 vezes 14 dá 98. Menos 45. Ora, 98 menos 49 dá 49. E 49 menos 45 dá 4. O mesmo 4 que eu encontrei aqui, ó. Tá certo? O mesmo 4 que eu encontrei aqui. Tá certo? Com isso, a gente consegue mostrar o vértice enquanto fórmula.
Como é que eu obtenho o par ordenado, os valores de x e y no vértice? Quais são as fórmulas que determinam o x do vértice e o y do vértice, né? O x do vértice pode ser dessa maneira ou dessa maneira, o y do vértice por essa fórmula ou desse jeito. Tá certo? É hora do seu primeiro print time da noite. Enquanto você printa, tá na hora de você começar a fazer aquela pergunta já marota, tá certo? Aquela pergunta já marota. Manda aí, manda sua pergunta, interage com o seu velhinho pão de queijo aqui. Dá essa moral pra mim, me diz aí o que você entendeu, o que você queria que eu retomasse, o que você gostaria que eu reescrevesse, que eu dissesse de novo pra você, tá certo? Vamos lá. Então, ó, falei sobre o tal eixo. Enquanto você está aí preparando a sua pergunta, eu estou pegando aqui o PPT e te lembrando do tal eixo de simetria. Aqui são as duas raízes. O eixo de simetria divide a parábola em duas partes iguais. Ela necessariamente vai passar pelo seu x do vértice e ela passa pelo próprio ponto V, o próprio vértice, né? Aliás, ela necessariamente passa pelo x do vértice e ela passa pelo vértice da parábola, tá certo? Então, aqui você tem uma situação de quando o eixo de simetria corta uma parábola com um A positivo. Falta eu agora te mostrar essa situação com A negativo, né? Então, aqui você já tem, ó, uma situação onde o A é negativo, quando o gráfico está chorando para você, quando o A ele é negativo. Eixo de simetria, o x do vértice, aqui essa parábola está bem desenhadinha, né? Então você observa que você tem x1 e x2. Observa que agora fica mais fácil observar que o x do vértice é a metade do caminho entre x1 e x2, né? O que fica mais fácil você entender por que a fórmula do x do vértice é a média aritmética das raízes. Você também encontra a outra fórmula aqui, as duas fórmulas que eu te passei, e aí não custa nada a gente dar nomes que podem aparecer nos enunciados da questão. Então, observa só o seguinte, ó. Quando você tem um gráfico que está sorrindo para você, com A positivo, você observa que o vértice ele é o ponto mais baixo da parábola. Nada é mais baixo em termos de altura do que o vértice. Por isso que a gente diz que o vértice, quando o gráfico está sorrindo para você, o vértice representa o ponto de mínimo da função. É o ponto mais baixo da função. E esse ponto mais baixo vai também te oferecer o valor de y mais baixo possível também dessa função. Ele vai te oferecer o valor de y com a menor altura possível, né? O valor de y do vértice com o menor valor possível. E é por isso que a gente chama, nesse caso, o y do vértice de valor mínimo da função. Então observa que isso vai mudar quando a parábola passar a ficar chorando para você. Quando o gráfico está sorrindo para você, o vértice te indica o ponto mais baixo, o ponto mínimo dessa função. E esse ponto mínimo, ele acompanha o valor mínimo da função. O y do vértice vai assumir o valor mínimo que essa função pode te oferecer. Já quando o gráfico ele está chorando para você, o vértice passa a estar no lugar mais alto do gráfico. Ele é o ponto mais alto do gráfico. E ele acompanha o y do vértice também mais alto do gráfico, o maior valor do y do vértice. Então, nesse caso, por coerência, o vértice vai ser o ponto de máximo da função e ele acompanha o valor de y, o valor máximo da função. Tá ok? Então, é o que esses dois itens indicam para você. Se o A é negativo, o gráfico está chorando, o y do vértice vai ser considerado o valor máximo da função. Se A é positivo, ou seja, se o gráfico está sorrindo para você,
o y do vértice será o valor mínimo da função. Tá ok? Esse slide aqui ele é bastante importante porque ele resume de alguma maneira a nossa aula, a nossa parte teórica da aula de hoje. Tá ok? Bom, já temos aqui perguntas. Meu diretor, vamos lá. A Polly vai perguntar para mim, Glaucio, faz uma outra resolução de y do vértice? Faço sim. A Ana Cecília me pergunta, Glaucio, como eu uso a forma fatorada e a canônica? Pô, excelente pergunta, Ana. A gente vai falar sobre isso também. Alessandra, prof, como esse assunto é cobrado em prova? A gente vai ver no próximo tempo de aula isso, Alê. Pamela, como a questão vai me pedir o vértice, prof? A próxima aula faremos essa questão. Glau, boa noite. Descobri o y do vértice por f de x do vértice. Seria mais rápido? Eu acho que a gente fez isso, né? Lara, vê se foi isso que você falou. Vê se foi isso que você falou. Se foi isso, aí vai depender do tipo de questão. Normalmente é mais rápido mesmo, você tem razão, tá? E a Maria Isabela, prof, boa noite. Em uma questão contextualizada, como eu consigo identificar qual vértice que eu tenho que descobrir? Pô, excelente pergunta. Na verdade, o vértice só existe um na parábola, tá? Então eu vou responder a Carla, a Ana, a Nathalie, não, tem mais pergunta, né? A Carla me pergunta, boa noite, prof. E quanto à fórmula x do vértice igual a menos b sobre 2a? Tá aqui, ó. Tá aqui. Beleza? Deixa eu ver aqui. Eu acho... Tem mais coisa aí embaixo, meu diretor? Não? Então vamos lá. Então eu já vou conseguir responder a todas essas pessoas que me trouxeram essa pergunta pelo seguinte, pessoal, olha só. A primeira questão não é uma questão do Enem, não tem a cara do Enem, porque não é uma questão contextualizada, é uma questão de vestibular, mas não é do Enem. Ele vai direto ao ponto, tá? Ele vai direto ao ponto. Ele dá a função e ele quer saber se o y do vértice é máximo ou mínimo e qual é o valor máximo da função e qual é o seu x do vértice. Então, eu já vou conseguir responder a primeira pergunta. Eu sem querer eu dei spoiler, mas tudo bem. A questão número 2 é uma questão que já vai responder a questão, as pessoas que me perguntaram como é que eu utilizo a forma fatorada e como eu utilizo a forma canônica. É a questão de número 2. A questão de número 3, ele vai perguntar, ele vai te dar algumas dicas e vai te oferecer, ele vai te perguntar os coeficientes A, B e C. Essa não responde pergunta nenhuma. Essa questão número 4 responde a pergunta as últimas 3 perguntas. Questão contextualizada, por que essa questão é uma questão de segundo grau, de função de segundo grau, e como é que o vértice se encaixa nessa questão. Essa questão é uma questão de Enem. Então, a questão número 4 eu já vou te responder as demais perguntas, tá? A questão número 5 também responde as 3 últimas perguntas. Essa questão 6 é uma questão, se eu não me engano, é uma questão do Enem já difícil, mais difícil. E a questão número 7 também é uma questão do Enem que responde. A questão número 8 já passa a ser uma questão, se eu não me engano, já não é mais do Enem essa questão. Tá? E por fim, na questão de no estudo do sinal, a gente vai fazer uma questão de inequação. Então, observa que na próxima aula a gente já vai começar com exercício, eu não vou falar mais de teoria. Eu vou pegar o exercício e puxar a teoria para você entender da onde que veio essa minha resolução, mas eu vou começar a fazer as questões. Pelo que eu me conheço, enquanto pessoa esquisita que sou, eu devo ir até a questão número 5. As questões de 6 até 10, você pode pegar o gabarito comentado lá no meu Instagram. Deixa eu fazer meu merchan aqui, professor.
aqui no meu Instagram, você vai no meu Instagram, tem um drive lá no link, tem um link na bio, que lá tem um drive com todos os exercícios que eu propus para você ao longo dessas nossas aulas aí, das nossas 11 aulas que nós já tivemos, e aí você pode buscar ali todas as resoluções que você quiser. Beleza? Então, na próxima aula, daqui a pouco, daqui a 15 minutos, não percam, porque eu vou responder as perguntas de todos vocês e já vou começar a fazer exercício. Eu já vou entrar fazendo exercício. Beleza, galera? Então é isso. Um forte abraço! Valeu! Tchau! Assista nossas aulas a hora que você quiser. Vem com o Pro, o cursinho online que mais aprova no Enem. Assine em proenem.com.br.